Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo num formato ligeiramente diferente. Aqui é o cenário das lives, não dos vídeos habituais, mas vamos começar a fazer aqui um formato diferente, ou seja, reacts, ou neste caso em concreto, o fotómetro, ou compasso político e ideológico que foi feito pelo Observador há uns meses atrás, nos meses da eleição, neste caso foi em janeiro, mas como eu costumo dizer, meus caros, nunca é tarde para chegar tarde, portanto vamos fazê-lo agora em setembro. Vamos fazer agora o português, o fotómetro do Observador, das legislativas de 2022, mas se porventura quiserem que eu faça o internacional, o maior, aquele, acho que a modulação é americana, se quiserem que eu faça esse, escrevam nos comentários. Já agora, como é a primeira vez que eu estou a fazer isto, pode haver ainda algum ruído de fundo, que eu ainda não instalei uma determinada aplicação para tirar o ruído disto estar tudo aqui a funcionar. Portanto, perdoem-me por isso. Em todo o caso, vamos começar o teste para ver onde é que eu me situo. Bem, eu espero que, eu presumo que o partido com o qual mais me identifico seja o Chega, a Iniciativa Liberal e o CDS, mas vamos ver, vamos iniciar. Portanto, primeira pergunta. As restrições às liberdades fundamentais dos cidadãos são justificáveis no combate à Covid-19? Discordo completamente, discordo totalmente, neste caso em concreto. Eu acho que não houve nenhum partido em específico com representação parlamentar à altura e agora que tivesse utilizado esta oposição àquilo que são as medidas contra a Covid-19 como uma bandeira. Acho que o único partido de forma mais vincada foi mesmo o ADN. O problema do ADN é que só tem isso e pouco mais, pelo menos o que vimos até agora. Talvez o que tenha mostrado mais essa oposição foi o Chega, mas eu presumo também por um bocado de receio de represálias eleitorais. Talvez tenha sido o Chega, tenha tendido a discordar mais do que discordar totalmente. Mas eu, pessoalmente, discordo totalmente. A interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas deve ser permitida. Estas perguntas, deste tipo de compassos políticos e afins, têm a rasteira porque eles querem cimentar e segmentar mais facilmente onde é que vocês têm a vossa visão ideológica. Eu vou colocar, tendo a discordar, o modelo penal atual em Portugal de ilicitude despenalizada, enfim, parece-me minimamente adequado. A questão é que não me parece que seja viável que as pessoas tenham que o fazer ou possam fazer abortos ou abortos gratuitos no Sistema Nacional de Saúde. As responsabilidades são de cada um de nós, os meus impostos e os impostos das outras pessoas não têm que ser utilizados para fazer abortos. Neste caso, matar crianças. Portanto, eu vou colocar tendo a discordar. Exatamente. Terceira pergunta. Os casais homossexuais... Esperem lá, deixem-me só aqui atrás, que é para ver se eu não li mal a pergunta. A interrupção, tendo a discordar. Ok, certo. Exatamente. Terceira pergunta. Os casais homossexuais não devem poder adotar crianças em igualdade de circunstâncias com os casais heterossexuais. Mais uma vez, nós temos aqui aquelas questões que eles fazem para segmentar mais facilmente o que é que vocês pensam. Se me perguntarem em que medida é que a adoção pode ser permitida, talvez em algumas circunstâncias. Agora, numa questão, até por razões biológicas, em determinadas matérias, a adoção por parte de um casal heterossexual será sempre diferente por parte de um casal homossexual. As dinâmicas variam porque nós não podemos contrariar a nossa biologia. Portanto, esta pergunta, que é mais complexa do que só isto, eu vou colocar um neutro, ok? Por causa do que referi anteriormente, embora a matéria penal e jurídica seja diferente. Próxima pergunta. O Estado deve garantir os meios para que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde, independentemente do prestador de serviços. Concordo totalmente. Esta foi uma das grandes medidas em debate na altura nas legislativas, porque o PS implementou uma lei de base da saúde em que a principal sobrecarga teria que ir, neste caso, para o hospital público e impede, por exemplo, aquilo que o modelo que a direita queria implementar. Ou seja, se vocês estão doentes e não há vagas no público, vocês iriam para o privado e o Estado comparticiparia essa mesma parte de pagamento no setor privado. O PS impediu que isso acontecesse, o PS e a geringonça toda, mas eu concordo totalmente. A morte medicamente assistida, eutanásia, se esta for requerida por um cidadão com uma doença grave, incurável e que cause sofrimento, deve ser permitida. Sabem que esta é uma questão, mais uma vez voltamos ao porquê dos compassos serem simples e segmentarem de forma demasiado fácil, mas isto até, parece-me até agora, está bem feito, mas também são só 20 questões. Mas a eutanásia é o tópico, por exemplo, em que eu vejo mais discordância entre as bases eleitorais dos partidos e a sua matriz ideológica. Ou seja, enquanto que o Chega é assumidamente contra a eutanásia, eu vejo muita massa eleitoral do Chega que até aceita a eutanásia como uma coisa plausível a nível social. Eu compreendo porquê. Em contrapartida, por exemplo, o PCP, que é um partido de esquerda, é contra a eutanásia, ou seja,
tem a mesma visão conservadora que o Chega, mas muitas das bases do PCP também são a favor da eutanásia. Num panorama ético, eu tendo a concordar com ela. Agora a questão aqui é, temos que olhar para o contexto onde estamos a implementar a legislação. Neste caso em concreto, em Portugal, nós não temos cuidados médicos básicos acessíveis à população, não temos cuidados paliativos que estão acessíveis à população e, portanto, nós para chegarmos ao último recurso, neste caso é a eutanásia, que não tem cura, temos que primeiro ter uma base sustentável em todos os recursos anteriores para salvar as vidas às pessoas. Nós não podemos estar a falar em eutanásia quando nem sequer conseguimos que as pessoas tenham consulta em menos de 1000 dias. Percebem? É essa a lógica. Portanto, eu, neste caso em concreto, vou tender a discordar no contexto português. Okay? A morte medicamente assistida, a eutanásia, se for, deve ser permitida, tendo a discordar. O aumento do número de imigrantes em Portugal é necessário e positivo para a economia. Discordo totalmente. Há muito mais formas de nós termos um alavanco económico superior àquele que estamos a ter. Reparem, há muitas economias internacionais que estão a aglomerar riqueza e não é por causa da imigração, ok? E a primeira coisa que nós temos que perceber é que a imigração está descontrolada. Antes de pensarmos num hipotético ganho que a imigração pode ter em Portugal, temos que pensar qual é o perigo que uma hipotética, ou neste caso um hipotético excesso de imigração tem para o país. E é isso que tem acontecido. Ou seja, a criminalidade tem superiorizado aquilo que é o ganho económico. Portanto, discordo completamente, ou totalmente, o que está aqui. Em Portugal, os criminosos mais violentos devem ser punidos com maior severidade. Verdade, sim senhor. Prisão perpétua deve ser implementada o mais rapidamente possível. É inconcebível como é que há malta que anda aí na rua, quando na verdade, enfim, deviam estar lá presos e selados até ao fim dos seus dias. Atenção que há uma coisa importante. Prisão perpétua vocês têm dois tipos, revogável e irrevogável. Irrevogável, vocês são presos para o resto da vida e não têm uma hipotética segunda oportunidade. Na revogável, que é a que o Chega defende, vocês são condenados para o resto da vossa vida, no entanto, mediante bom comportamento e boa ação social, 25 anos depois, ou 15 ou 20 anos depois, vocês são reavaliados para ver se estão capacitados de integrar a sociedade novamente. E, portanto, neste caso em concreto, concordo totalmente. Os impostos sobre veículos automóveis e gasóleo e gasolina devem aumentar a fim de diminuir as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. Discordo completamente, até porque nós neste momento temos a inflação já a fazer essa justificação do aumento dos preços, portanto, para a classe média, que está cada vez mais sufocada, não faz sentido. Ainda para mais, em Portugal nós já estamos a sofrer isso, mas na Alemanha ainda é pior, pelas restrições financeiras que os Estados Unidos colocaram à Rússia e a Alemanha recusa-se a pagar o gás russo em rublos russos. Portanto, neste caso em concreto, discordo completamente. Acho que os impostos sobre os combustíveis não devem aumentar mais, até porque já pagamos uma quantidade astronómica deles. Só para terem noção, em 10 euros que vocês pagam de gasolina, 6,20 € vão para o Estado. Ou seja, os impostos, não, discordo exatamente. A imigração dilui a identidade nacional e as sociedades multiculturais trazem riscos associados à segurança e coesão dos países. Não é por acaso que Constantinopla caiu, não é? Portanto, concordo totalmente, o multiculturalismo não traz benefícios. Uma coisa é nós integrarmos minorias em maiorias e elas conseguirem reger-se por aquilo que é o pensamento e as ações da maioria. Ou seja, as pessoas têm as suas próprias tradições minoritárias, podem praticá-las à sua vontade, liberdade religiosa, cultural, mas respeitam e entendem que o comportamento maioritário cultural é da maioria do país. E é isso que não está a acontecer. E depois nós temos lutas sociais e culturais que estão cada vez piores e nós vemos isso muito e frequentemente nos países nórdicos. Portanto, concordo completamente, a imigração dilui a identidade nacional. A imigração excessiva e as sociedades excessivamente multiculturais. A introdução do euro, a moeda única, foi muito positiva para a economia portuguesa. Eu aqui tendo a discordar, ok? É importante percebermos que desde que entramos no euro nós não tivemos grandes investimentos públicos em termos de infraestruturas. Tivemos o euro 2004, mas a decisão de fazer e pagar o euro 2004 foi feita em 99, quando ainda circulava o escudo. Okay? A parte mais positiva do euro é a liberdade financeira que vocês têm de ir a um determinado país e não terem que fazer trocas cambiais para pagarem produtos e serviços, obviamente, mas a questão é que se olharmos nos últimos 20 anos, a economia portuguesa está estagnada e coincide também em termos temporais com a entrada no euro. Nada é por acaso, ok? Isso é uma coisa importante a perceber. E além do mais, nós já tivemos duas crises, a 2008, começada ou iniciada no setor imobiliário, e a de 2010, a crise do euro relacionada com o excesso de dívida pública com as economias mais frágeis da zona euro. Neste caso, o sul da Europa e a Irlanda, na altura nomenclados
como os PIX. Por estas razões, eu vou colocar um tendo a discordar, porque há a questão da mobilidade europeia, que eu aprecio essa parte, mas o resto, enfim, não é por acaso que vocês têm 120% ou mais de 100% de dívida pública há quase 15 anos, não é? Os apoios sociais existentes, rendimento social de inserção, devem ser mantidos ou aumentados. Bem, se eu respondesse concordo totalmente, tinha que reconsiderar a minha posição ideológica. Discordo completamente. Não têm que aumentar, têm que ser cortados de forma abrupta mesmo. Portanto, discordo completamente. A despesa pública em educação e saúde deve ser aumentada. A minha resposta aqui vai ser algo polémica, vocês vão... Eu não vou responder, eu vou responder neutro, mas vocês já vão perceber porquê. Se me perguntarem, nós devemos gastar mais, ou seja, o investimento em termos percentuais deve ser maior na educação e na saúde, eu posso-vos responder que sim, ou até em termos absolutos eu posso-vos responder que sim, porque eu sei que não é suficiente, ok? Agora a questão é, nós para termos uma melhor qualidade de saúde e educação, temos efetivamente que gastar mais em saúde e educação? Ou basta olhar para os gastos da administração pública, perceber que há gastos completamente desnecessários, acabar com esses gastos e redirecionar esses gastos para a saúde, para a educação, para o ambiente e para a cultura? E aí não precisam de gastar mais, simplesmente precisam de racionalizar o gasto, que é uma coisa completamente diferente. Isto é aquela tática populista e não sei o que, não sei o que mais, mas é um bocado, é pensarmos um bocado. Por exemplo, o Pedro Adão e Silva está a ser pago durante 3 anos, ou 2 anos, para ser o RP do 25 de Abril dos seus 50 anos. 300 mil euros. O Isaltino Moraes construiu um pénis maçónico no Parque dos Poetas em Oeiras, que aquilo é só uma torre. 600 mil euros. Só nestes 2 gastos, num boneco e num calhau, 1 milhão de euros. Já para não falar da TAP, que são 2,3 mil milhões só na primeira transferência. Portanto, não é uma questão de gastar mais, é uma questão de racionalizar e otimizar o gasto. Portanto, eu vou meter neutro, porque eu acho que o grande problema em Portugal não é o gastar pouco ou gastar muito, é a mesma questão de racionalizar, é gastar mal. O Estado deve aumentar o apoio aos desempregados, tendo a discordar. A integração europeia deve ser ainda mais aprofundada, discordo completamente. Aqui talvez seja a minha maior discórdia, aqui e nas restrições à Covid-19 e na parte fiscal também. Mas na integração europeia não deve ser mais aprofundada, deve ser talvez diminuída, não talvez, deve ser mesmo diminuída. Portugal, quando entrou para a União Europeia, nós éramos uma zona de integração económica apenas, nós tínhamos integração a nível económico, nomeadamente através da abolição de direitos aduaneiros, ou impostos se quiserem, nas trocas comerciais. E isso era vantajoso, foi o período em que o país mais cresceu, muito por via também dos fundos da União Europeia. Mas a verdade é essa. Hoje em dia, nós perdemos soberania não só a nível económico, mas também na defesa, na segurança e a nível de política externa. E, meus caros, a partir do momento em que vocês perdem a vossa soberania na segurança, na política externa e na defesa, meus caros, vocês já não são um país. Vocês são um Estado dos Estados Unidos da Europa, que é o grande objetivo político da União Europeia. Isso não traz vantagens, por isso é que agora temos uma Europa a diferentes velocidades, ninguém se entende internamente. Agora querem expulsar a Hungria, querem expulsar a Itália, a Polónia, o Reino Unido já saiu e, portanto, não vai resultar. Integração económica, certo, o multilateralismo economicamente resulta. Politicamente, não, porque os interesses de defesa da Hungria são completamente diferentes dos de Portugal. O meu vizinho do lado é a Espanha que exporta presuntos, o da Hungria é a Rússia que exporta gás. Okay? Do lado, mas vocês perceberam. Portanto, há que perceber que as coisas não são todas iguais. Portanto, somos diferentes politicamente. Temos os mesmos interesses económicos, mas politicamente somos diferentes. Portanto, discordo completamente e discordo totalmente que a integração europeia deve ser ainda mais aprofundada. Lamento, mas eu não vou trocar 800 anos de história do meu país por uma organização de burocratas que tem 80 ou 70 anos. Lamento. Mais uma pergunta. Os impostos sobre as empresas devem ser reduzidos? Concordo totalmente. Portugal é dos países da União Europeia em que pagamos mais IRC, ou as empresas pagam mais IRC. A TAP tem um papel estratégico para Portugal e deve ser mantida, mesmo que isso implique gastar dinheiro público. Discordo totalmente. Aliás, estou entre o tendo a discordar e o discordo totalmente, por uma simples razão. Aqui a questão é perceber uma coisa. Eu sou a favor da privatização da TAP, indubitavelmente. A TAP tem que ser privatizada já. E o dinheiro público que gastamos nela tem que ser diminuído ao máximo. A questão aqui é perceber o quê? Há rotas para os PALOP, para o Brasil, Timor, etc. e afins, rotas que interessam à comunidade portuguesa, que só a TAP é que satisfaz. Agora a questão aqui importante é perceber, será que os privados conseguem colmatar isso? E, mesmo a TAP não tendo, ou o Estado não sendo acionista da TAP, não tendo ações nenhumas da TAP, o Estado português consegue comprar essas slots às empresas privadas
que necessitarem de fazer esses voos para os portugueses ou para a comunidade portuguesa. Eu tive aulas com o professor Pedro Passos Coelho e ele diz que essa hipótese é possível. Agora, também há o outro lado da moeda, em que por uma questão de jogar pelo seguro, é bom o Estado privatizar a empresa, ou seja, dar mais de 50% a privados, mas garantir uma determinada porcentagem em que o Estado consegue garantir essas viagens para a comunidade portuguesa. Portanto, eu aqui vou colocar discordo totalmente, embora eu esteja entre o tendo a discordar e eu discordo totalmente, mas discordo totalmente porque o gasto público é imenso. A idade da reforma deve baixar, mesmo que isso tenha custos para a segurança social. Tendo a concordar com esta. O Governo deve intervir no mercado de arrendamento, por exemplo, promovendo a construção de habitação pública para proteger os inquilinos. Estas perguntas têm a rasteira, como eu já vos disse. Aqui, por exemplo, se olharmos para a habitação jovem, no caso dos universitários, eu acho que aí pode ser uma solução para os universitários conseguirem ter algum manuseamento dentro do mercado de arrendamento. Portanto, seguindo este prisma, eu digo que tendo a concordar. Agora, se olharmos para a visão do Bloco de Esquerda na questão geral e genérica, não é benéfica. Portanto, eu vou colocar um tendo a concordar, embora, enfim, já sei que isto me vai dar uma matriz mais social-democrata do que na realidade é, em termos gerais. Os rendimentos de capital, bolsa, depósitos bancários e investimentos imobiliários e as grandes fortunas devem pagar mais impostos. Discordo totalmente. Estas pessoas já são as que pagam mais impostos, percentualmente e absolutamente, no nosso país. Aliás, comparativamente a outros países na União Europeia, percentualmente, estes rendimentos de capital são mais taxados do que muitos outros países da zona euro e da União Europeia. Portanto, discordo totalmente. O grande problema de Portugal não é o excesso de ricos, é mesmo o excesso de pobres. O Estado deve garantir que os cidadãos têm a liberdade de escolher a escola dos seus filhos, pública ou privada, utilizando, por exemplo, um cheque ensino. Verdade, concordo totalmente. Eu creio que esta era uma medida da Iniciativa Liberal, das que mais me interessava do programa deles. Acho que é das mais úteis para a sociedade portuguesa, nomeadamente para as camadas mais jovens. O uso de drogas leves para fins recreativos deve ser legalizado. Tendo a discordar, eu não sou a favor da sua criminalização, mas também não sou a favor da sua legalização. Creio que o modelo atual em Portugal parece-me justo. Tendo a discordar. Ora, aqui estão as questões mais importantes, não é? Eu tinha dito que era a Covid-19, exatamente. Imigração, criminalidade, impostos, nível fiscal, política monetária, despesa pública, exatamente, integração europeia e deve garantir, acho que está tudo, não é? Acho que está tudo. Posso colocar aqui, para compensar aquela pergunta que me vai dar uma matriz mais social-democrata, vou meter aqui os rendimentos de capital, para equilibrar a coisa que eu já sei como é que isto é. Vamos a seguinte, vamos ver os resultados. Ora, pois, não me surpreende. Por acaso até me surpreende. Porque se repararem, deixem-me só ver aqui, não sei se conseguem ver, porque eu depois tenho aqui a câmera à frente, tenho que ver isto na edição, mas o Chega é o primeiro, ok, não me surpreende, o CDS também é o segundo, quase em igualdade pontual com a Iniciativa Liberal, não muito diferentes uns dos outros, mas depois a CDU está à frente do PSD, o que não deixa de ser engraçado. Reparem que todos os partidos de esquerda, desde o PSD até ao PS, estão todos em baixo. Curioso. Não deixa de ser interessante, não é? O que me deixa mais feliz não é eu ter 85% de coordenação de pensamento com o Chega, ou 70% com o CDS, ou 65% com a Iniciativa Liberal. O que me deixa mais contente é mesmo ver que o partido com o qual eu menos me identifico é o PS, com 19%. Gosto, fico feliz. Curioso, para perceber porque é que tenho tanta coordenação ideológica com a CDU. Entretanto, também dá para vermos aqui um radar, não é? Exato. Ou seja, se vocês virem na imagem, há aqui a parte cinzenta escura que é o Chega, eu sou a parte cinzenta clara. Portanto, eu sou um bocadinho mais liberal social que o Chega, faz sentido, ok? Temos a mesma visão de segurança e criminalidade e de política de imigração, é verdade. Eu sou mais o quê? Eu sou mais restritivo financeiramente, é verdade, eu sou um bocado mais vocês têm dois tipos de políticas de gasto público, ou restritivo ou expansionista, neste caso sou um bocado mais restritivo neste aspecto. Mas, em contrapartida, tenho um liberalismo económico superior ao do Chega, isso também é sabido, já tinha dito. Não me surpreende. Talvez a única coisa que me surpreenda é eu concordar mais com a CDU do que com o PSD. No entanto, é justificável porque não se esqueçam que quem estava a concorrer às eleições de 2022, agora em janeiro, enfim, há 8 meses atrás, era o Rui Rio e não o Luís Montenegro, ok? Isso é importante perceber. Se fosse agora com o Montenegro, vocês sabem que no PSD depende muito de quem é o líder, não tanto de quem é o partido.
e creio que a coordenação iria ser maior. Vamos à bússola e temos a bússola ideológica. Olha, por acaso, o Chicão que não veja isto, hein? O Nuno Melo que não veja isto, senão vão-me ligar. Porque o partido supostamente com o qual eu me coaduno mais é o CDS, mas depois ali em termos percentuais era o Chega. Curioso. Eu talvez, não me surpreenda este resultado, ok? Talvez colocaria a minha pessoa um bocadinho mais, eu não sei se vocês conseguem ver o rato, o cursor, mas eu colocaria-me um bocadinho mais para a direita, não tanto à direita economicamente como a Iniciativa Liberal, mas entre o CDS e a Iniciativa Liberal, e um bocadinho mais acima, talvez um quadradito mais acima no espectro do libertário conservador. Em todo o caso, é curioso, só uma à parte, nos quadrantes, nas bússolas internacionais, não na portuguesa, eles fazem ao contrário, o liberal está em baixo e o conservador está em cima, mas acho que vocês aqui conseguem compreender. Bom, não me surpreendeu, espero que tenham gostado deste vídeo, foi uma forma diferente de fazer isto. Eu gravei isto com o microfone externo, não sei se vai ter ruído ou não, se tiver peço desculpa, eu já tinha pedido no início, mas pronto, é o que é, tenho que resolver isto. Mas, bom meus amigos, espero que tenham gostado, façam vocês isto, apesar de já ter algum tempo, é sempre giro, e se quiserem a versão internacional, digam e nós fazemos. É tudo por hoje, metam like, subscrevam e partilhem, e como é habitual, cultivem-se, e até à próxima.